O sistema Exactaply John Deere, ele proporciona uma vazão contínua independente da velocidade de trabalho. Que nem eu disse anteriormente, você pode partir do 8 km por hora até 28 km por hora, que você continua tendo uma boa deposição de cauda. E as trocas de pontas durante a aplicação, isso acontece automaticamente ou você pode fazer também manualmente. Depende muito da cultura a ser pulverizada. O experimento foi realizado na cidade de Abelardo Lourdes, Santa Catarina, na propriedade do produtor Júnior Antônio Goma, em uma lavoura de feijão. Foi avaliada a qualidade da produção de pulverização de um autopropelido, marca John Deere modelo M4030, onde o equipamento é composto, né, por essa tecnologia Exactaply. E também 30 metros de barra. A avaliação foi realizada através do espectro de gotas depositadas em papéis hidrossensíveis, marca Micron, como vocês podem ver na imagem logo abaixo. Em um único talhão foram escolhidos, né, em uma passada do pulverizador, definidos 5 pontos aleatoriamente, né, em cada lado dos rodados do pulverizador, totalizando 10 pontos de coleta, né, de dados, onde foram coletados o ponto superior, o ponto médio e o ponto inferior. A temperatura naquele dia estava em 17 graus Celsius e a velocidade, né, que é o que nos chama a atenção, estava em torno de 31 km por hora. E o volume de cauda a ser aplicado foi aplicado 86 litros por hectare. E a umidade relativa do ar foi de 64,3%. Está tudo ok, temperatura, umidade do ar, menos a velocidade do vento, né? Durante a aplicação, 2 pontas estavam operando, sendo elas a ponta duplo leque amarelo, PSGAT 002, que conta com uma vazão de 0,2 galões por minuto ou 0,75 litros. E a segunda ponta é uma ponta leque simples 3D verde, FC 3D 105015, com vazão de 0,15 galões por minuto ou 0,57 litros. E os produtos aplicados pelo agricultor foram o adjuvante Yarrow Gold, na dose de 750 ml por alqueire, o herbicida Reglone, na dose de 2,5 litros por alqueire, e o herbicida Flumicida, na dose de 150 ml por alqueire. Resultados de discussões. Ressalta-se que a coleta de dados foi realizada com o papel sensível da marca Micron, que possui superfície verde, a qual não fornece contraste adequado para a leitura pelo programa Gotas da Embrapa, o qual, em seu manual, sugere o uso do papel superfície amarela para melhor contraste. Isso são dados da Embrapa 2000. Porém, né, foi tomar conhecimento só depois que a gente já tinha feito o experimento, né? Infelizmente, mas digo que não interferiu em nada, pois, como vocês podem ver, fica extremamente visível, né, os pontos em que as gotas chegaram. Dessa forma, pela impossibilidade, né, de se fazer a leitura dos papéis, optou-se por apresentar as imagens dos papéis não sensíveis e, a partir delas, a gente realizar uma avaliação visual da qualidade de pulverização. Como podemos ver, né, no ponto superior, tivemos alguns pontos em que tiveram mais contato e outros pontos que tiveram menos. Com certeza isso se deve, né, na questão do vento, né, que era muito forte no dia do experimento, né, e com certeza deve ter, de alguma forma, prejudicado, né, e aumentado assim o contato entre as folhas e até mesmo entre os papéis. Nesse caso, né, o ponto superior ele ficou predominando o tamanho de gotas médias. Teve bastante... Mais 10 minutos, tá ok? Teve bastante
teve bastante tamanho de gotas médias, bastante sobreposição de gotas nos pontos 5, 6, 7, 8 e 9, como você pode ver aqui nas imagens, né? Sendo possível inferir, visualmente, que houve, né, como você pode ver, uma boa cobertura. Até porque em 30 km por hora não é fácil você atingir uma boa eficiência de pulverização. No terço médio, o espectro de gotas foi variando entre finas e grossas. Pode-se observar que as gotas grossas foram observadas nos pontos 3, 4 e 5, havendo sobreposição de gotas nos pontos 3, 4, 5 e 7. No terço inferior das plantas, o espectro de gotas ele foi fino e grossa, né? Mas no bacheiro no inferior fica um pouco mais difícil, né? Predominando médias e finas as gotas, com exceção dos pontos 2, 5 e 6, né? De repente, pela ausência de área foliar, né? É conhecido, né, até hoje, um estudo realizado por Dering, em 2021, que fala do sistema Exactaply. Foi observado que houve maior uniformidade de gotas nas diferentes velocidades testadas, de 10, 15, 20 e 25 km por hora, em comparação com autopropelidos sem o sistema Exactaply. E ali tinha o corpo do Exactaply. O sistema inteligente Exactaply, que permite a troca automática de pontos de acordo com a variação da velocidade, mantendo o tamanho de gotas de pressão constante, John Deere 2019. Foi eficiente em proporcionar boa cobertura, número de gotas e distribuição sobre os papéis higrossensíveis. Considerando o manejo de dissecação do feijão empregado no sistema Exactaply, em que foram utilizados os produtos Reglone, Fumizin e o Yari Gold, pode-se considerar que a cobertura de gotas proporcionada naquela ocasião de pulverização, nos terços superior, médio e inferior, é adequada para alcançar uma alta eficiência de pulverização, tendo em vista que naquele momento de aplicação, tínhamos na propriedade um vento de 30 km por hora. Aqui está uma breve imagem, né, do local. Essa é a imagem aqui da lavoura, onde o pulverizador passou. E logo à direita tem a imagem do monitor do pulverizador, o monitor 4600, onde você consegue ver à direita acima as densidades de cauda, né, 86 litros por hectare, que era o que estava sendo usado, porém se o produtor optasse por alterar, ele podia ir no 92 ou no 120, né. A escolha da ponta de pulverização é um dos fatores extremamente importantes para obter eficiência numa pulverização. O sistema Exactaply, ele é muito bom, ele funciona corretamente, mas deve-se levar em consideração a ponta a ser utilizada. Diante, né, dos resultados obtidos no presente estudo, e sabendo, né, a carência de estudos sobre o sistema Exactaply, devo destacar, né, a necessidade da realização de novos estudos em condições de campo. Então, tem o estudo do Derns, né, em 2020, que fala sobre o sistema Exactaply. E, de fato, a gente é um pouco carente de informação nessa questão, mas pode-se identificar, né, uma excelente cobertura de cauda. A conclusão do meu trabalho, né, é que o sistema Exactaply proporciona boa cobertura no terço superior, médio e inferior das plantas de feijão em estágio de maturação fisiológica, mesmo em condições de alta velocidade de vento, mas com amplo espectro de tamanho de gotas, formando nas condições avaliadas no presente estudo. Então, pode-se avaliar através disso, né, que o sistema Exactaply, apesar do clima e vento não ser adequado para a pulverização, pode-se definir que foi de fundamental importância para atingir a eficiência na aplicação dos defensivos. Aqui tem algumas referências que foi utilizado no trabalho. Obrigado pela atenção.
bem, Jonatas. Acabou sobrando aí um tempinho ainda, né? Mas foi bem aprovado o tempo da tua apresentação. Meio nervoso só isso. Então, na sequência, eu vou passar a palavra ao professor Antônio Pedro, Cruz Amarelo, para que faça, então, as suas considerações e as indagações aí ao Muito bem, muito boa noite a todos aí os que estão nos assistindo. Desejar aí, agradeço, né, por poder fazer parte aí desse trabalho, né, de auxiliar também aí como um orientador, né, no TFG aí do Jonas, né, e a gente sempre aprende, né, juntamente aí com o acadêmico, né, ao longo dos TFGs, isso, né, acaba sendo importante para nós também, né, e agradeço, né, a oportunidade, né, que o Vicente me proporcionou, né, de permitir que eu atuasse, né, como orientador aí do Jonas. Tá? Muito bem, parabenizo aí, Jonas, pela tua apresentação. Tá? Tava aí com os slides, estavam bem elaborados, tá? Não tinha volume de texto grande, né? Em alguns momentos ali que tinha mais texto, você pontuou algumas palavras em negrito, tá? Isso ajuda a tornar aquela frase mais leve, tá? Isso aí é importante, né? Você buscou fazer tópicos, né? Para apresentar. Então isso é bacana, né? Trazendo imagens, inclusive imagens, né? Do experimento, né? Que foi feito lá, né? Do momento da coleta de informações, então isso é bacana sempre para agregar aí para o trabalho. Em relação a você, tá, você estava meio nervoso um pouquinho, tá? Alguns momentos, tá, na apresentação, tu lê os slides, então, né, procura memorizar o slide, né, e aí só usar ele para suporte, tá? Em alguns momentos tu se prendeu demais ali no slide, tá? Mas é algo, né, apenas aí para como uma crítica construtiva, né, para você levar aí adiante, certo? Certo. Muito bem, em relação ao teu trabalho escrito, tá? Dá uma conferidinha em algumas citações, tá? Para lá, para cá no texto, tem algum pequeno detalhezinho, tá? Que está fora das normas, e é só ajustar, né? Você tá com calma ali, dá uma conferidinha nas normas, tá? Coisa bem simples. Em relação às referências, tá ok, do meu ponto de vista. Seu referencial teórico também está bom, tá? Tu evoluiu bastante do TFG1 aí para o TFG2, né? Você voltou a reforçar o teu referencial, tá? No meu ponto de vista, então tá bem elaborado aí. Materiais e métodos, do meu ponto de vista, aí tá ok. E uma pena, né, que a gente não conseguiu, né, avaliar literalmente os papéis aí através do programa Gotas, né? Como o professor Francisco, né, e o Rafael Hoffman conseguiram, né, dos pontos médios e do ponto inferior. Então, isso limitou também um pouco, né, os seus resultados e também a discussão, né. Ficou com os resultados um pouco mais restritos, né, resultados mais visuais, né, em cima dos papéis, né, isso limitou um pouco. É uma pena, né, porque foi feito investimento, né, tu fizeste investimento nos papéis, né, e já foi comprado, né, pensando em obter essas informações, esses resultados que o programa Gotas dá, que são bem importantes, né, os parâmetros, né, para essa questão de avaliar literalmente a qualidade, né, da pulverização e avaliar de uma forma quantitativa, né, porque o programa ele te dá números, né, e aí fica fácil de você, através dos números, dizer o que é melhor do que o que, né, melhor do que simples numa avaliação visual, né. Mas vamos lá. Em relação aos seus resultados, né, você comentou ali que a qualidade dessa pulverização ela foi boa, né, para o manejo empregado, né, que é aquele manejo de dessecação, né, que foi avaliado naquele momento. E aí eu vejo que tu pode explorar mais ali uma discussão em cima disso, tá? E na questão do modo de ação desses herbicidas, no caso
do flumioxazin, que é um inibidor da protox, é um produto de contato, né, que ele tem ação pós-emergente para essa situação. O herbicida Reglone, que também é um herbicida de contato. Então, 2 produtos de contato que foram aplicados nesse momento, e é importante que tenha uma boa cobertura, ou eles não precisam de uma boa cobertura por se tratarem de produtos de contato? Com certeza, né? Por se tratar de produto de contato, aí sim que eles precisam ter uma boa cobertura, né? Ah, maravilha, isso mesmo. Então, pode explorar essa questão do modo de ação desses produtos, né? Relacionar com a qualidade da pulverização que foi feita, para de fato justificar que essa qualidade de pulverização ela se encaixa como adequada, por exemplo, para proporcionar uma boa dessecação, né, dessa cultura. Tá? Isso tu pode ajustar lá. E caso a disposição daqueles 10 pontos ali, eles fossem feitos mais espaçados lá na lavoura, né? Digamos que tivesse feito 5 pontos numa passada e 5 pontos em outra passada, você acredita que os resultados eles seriam o mesmo ou eles poderiam variar bastante? Tendo em vista, né, que não se trata de uma máquina nova, né, ela já tinha aí umas 500 horas, a gente não sabe do histórico do operador se ele faz de fato a escorva, né, dos bicos. Agora, se nós conferíssemos a máquina antes de fazer a aplicação, e no caso ali que ele estava usando o adjuvante junto, eu tenho certeza que se você separar 5 pontos dentro de 100 alqueires, os 5 pontos trazem o mesmo resultado. Muito bem. Isso para uma condição normal, tá? Mas na condição que tinha naquele dia. Perfeito, estou falando da condição daquele dia, justamente. Tá, mas considerando a condição daquele dia, tinha um fator que inclusive tu debate nos dados ali, que é a velocidade do vento. Sim. Ela chegou a quanto? 30, na verdade ela chegou até 31, né? 31 km por hora. A gente arredondou aí para 30, né? A gente arredondou para 30, exatamente. Isso foi exatamente no momento que o pulverizador passou com a vara por cima dos papéis, né? Dos 10 pontos. É por isso que eu fiz essa pergunta, tá? Porque se você tivesse colocado, né, os papéis os pontos em diferentes locais, diferentes passadas ou mais distantes, o vento estava oscilando bastante. Em momentos ele estava em 5 km por hora, em outros momentos ele estava em 30, chegou até 42 numa hora, né, que a gente estava medindo lá, né, eu estava junto com o Jonas na coleta de dados. Perfeito. Então, isso te daria um resultado diferente, tá? De deposição de gotas pela oscilação da velocidade do vento, tá? Isso seria esperado para aquela condição. Mas numa condição de vento mais normal, tá? Possivelmente aquilo que tu comentou do sistema, né? Tenderia a manter o padrão de qualidade. Tá? O que deve se levar em consideração, né, também que a velocidade de deslocamento da máquina era de 14 km por hora. Então é extremamente baixo para uma máquina que pode trabalhar com 25, né? Sim, estava bem dentro, né, da capacidade da máquina, né? Isso. Tá. Maravilha, tá? Tem mais algumas pequenas considerações, Jonas, tá? Que eu vou deixar aqui no arquivo escrito, e aí eu vou te encaminhar aí posteriormente, né? Agradeço aí novamente por ter a oportunidade de atuar aí no trabalho junto contigo, né? Como eu disse, é um aprendizado também aí para nós, e deixo os parabéns aí para ti e para o Vicente aí por esse trabalho. Muito obrigado. Passa a palavra aí para o Vicente. Obrigado, professor Antônio, por suas considerações, né, por todo o empenho aí na orientação e auxílio que foi de muita valia, né, para o Jonatas. E imediatamente eu passo a palavra, então, para o professor Francisco e questionamentos. Bom, boa noite a todo mundo aí. Ao Jonathan, ao professor Vicente, ao professor Antônio, a todo mundo que está no YouTube. Primeiramente, né, agradecer aí o convite para participar da tua banca, né. Dou os parabéns pelo trabalho e pela apresentação, né. Tem alguns pontos que eu vou até um pouco discordar aí do Antônio, faz parte, e algumas coisas vão concordar também. Quanto à tua apresentação, né, eu, em alguns momentos ali, achei um pouco carregado os slides, né, apesar de, beleza, você não estava lendo, né, mas
visualmente fica um pouco meio cansativo para o público, né? Mas nada demais, tudo tranquilo. Eu vou dar um puxão de orelha aí em você, porque é o seguinte, você falou ali do Azevedo, né? O primeiro, o Azevedo 2006, né? Um trabalho que tem, que você até colocou no trabalho escrito, colocou na apresentação, tá? Cuidado que esse Azevedo, eles são dois autores, né? Inclusive, o segundo autor, ele é um pesquisador que eu conheço, eu trabalhei com ele, o Dr. Freire, lá de Fortaleza, Laboratório de Fitopatologia da Embrapa, grande Dr. Freire, tá? E tem um pouco de cuidado aí nas referências. Um pouco de trás para frente, tá? Então, tem lá, depois você dá uma olhada nas referências, tá? Perfeito. Então, quanto ao trabalho escrito, tá? De certa forma, eu achei bem escrito, tá bacana, tá? A minha maior crítica, a parte escrita, ela vai no sentido do material e método. O teu material e método, tu vai ter que descrever ele melhor. Porque, por exemplo, você fala, fiz uma passada com o trator, com o pulverizador, e aí escolheu ali 10 pontos, certo? Certo. Aí você até falou assim, coloquei 5 pontos do rodado de um lado e 5 pontos de outro, né? Perfeito. Aí, a minha dúvida lá na parte de material é, por exemplo, você falou ali que ele está utilizando 2 pontas, leque duplo e leque simples, certo? Sim. Aí, se você pegar a parte escrita, dá a entender, né, não sei se dá a entender muito bem isso, que ela estava utilizando as duas ao mesmo tempo. Aí você falou na apresentação que seria as duas ao mesmo tempo. Seria isso, né? Ela está utilizando as duas ao mesmo tempo. Acima de 13 km por hora, as duas pontas, ponta A e ponta B, trabalham em conjunto. Beleza, então, para tu tentar deixar um pouco mais, Não, perfeito. mais fácil ali para quem lê, porque tu tem que imaginar o seguinte, ó. A gente que conhece um pouco da área, conhece um pouco dos equipamentos, a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar. Ainda mais você, que você realmente é da área, né? Mas imagina que pessoas que nunca trabalharam, não conhecem, vão pegar o teu trabalho. O teu trabalho vai estar disponível aí para depois o pessoal ver. Então, tu tem que escrever, pensar sempre no seguinte, ó, eu vou escrever para uma pessoa leiga, que ela não conhece o assunto. Então, eu tenho que descrever o máximo possível a parte de material e métodos. E o teu material e métodos, ele está muito resumido. Ele está uma espécie de resumo. Então, senta ali com calma, um pouco mais de tranquilidade para escrever, e vai escrevendo detalhadamente toda essa parte. Até porque eu acho que, por exemplo, ó, você falou a questão, né, de velocidade de vento, que estava, né, uma velocidade ali até exagerada, né? Até, por exemplo, seria bacana se tu colocasse, por assim, um exemplo, um croquis da tua área, tu indicar quais são os pontos. Meu ponto 1 é esse, meu ponto 2 é esse, 3, 4. E aí, tu até poderia, com essa informação, tu sabe, né, se tu conhece bem aquela área, tu sabe, normalmente, a direção do vento. E essa direção do vento, tu pode explicar lá nos teus resultados, porque tu tem papel ali que é na mesma altura de planta, que ele tem uma maior porcentagem de gotas e uma menor porcentagem de gotas. Então, te serviria até para que você possa responder ali os teus resultados, tá? Eu pulei muita etapa aí, tá? Mas vamos voltar lá para o começo. Cuidado lá no teu... Tu colocou a ficha catalográfica ali, mas tu colocou a numeração. Aquela numeração você não pode colocar, aquela numeração que coloca na parte da biblioteca, tá? Só depois que for fazer a ficha catalográfica. Eu resumo, cuidado com só tirar, tá? O termo, eles não podem vir iguais, né, do título e ter ali na palavra-chave, somente, tá? Então, o exact apply no título e tem também na palavra-chave. Então, só para retirar, beleza? Não compreendi. É assim, ó, as palavras-chave, elas não podem, aquelas 3 palavras, nenhuma delas pode estar inserida no texto. texto. Tinha cortado a voz. Beleza. Então, é só tirar lá para não ficar. Eu vou te dar outro puxão de orelha. Mas esse é um puxão de orelha que eu sempre falo para o pessoal, todo mundo, tá? Cuidado com a questão de plágio. O teu primeiro parágrafo ali, ele já bateu, na hora que eu joguei no programinha, já bateu. Então, cuidado.
Aí eu até marquei ali para refazer, tá? Eu acho que o teu objetivo, tu poderia especificar mais, porque o objetivo teu tá assim, fazer um estudo do Exactaply. Poderia colocar, pelo menos assim, fazer um estudo de espectro de gotas, né? Que até o trabalho, até o professor Antônio comentou, foi um trabalho que a gente fez ali com o Hoffman, né? Ele conseguiu rodar no programinha, né? No programa Gotas, mas aí tu pode especificar melhor, porque a pessoa vai pegar o teu trabalho ali, vai ver o objetivo e tal, então é bom que você pegue e dê essa noção para o público, como é que está ali, o que é o objetivo do teu trabalho. Tá? Eu não sei como é que eu estou de tempo aí, Vicente, qualquer coisa me fala, tá? O referencial... Tá tranquilo, segue o baile, tá tranquilo. Beleza. O teu referencial tá bom, tá? Eu só acho o seguinte, por exemplo, tu começou a falar do feijão, beleza, vou até abrir aqui o arquivo, tá perfeito ali, tá nenhum problema, tá? Eu acho que poderia, em vez de já chegar no 2.2, falar assim, ó, que afetam a tecnologia de aplicação. Ele poderia ser inicialmente ali uma tecnologia de aplicação e depois falar sobre os fatores, tá? Quando você fala ali justamente do sistema, eu acho que você poderia abordar uma visão mais técnica, porque tem uns parágrafos que, para mim, ficaram muito comerciais. Eu até coloquei ali que dá para ser retirado esses parâmetros, assim, tá? Por exemplo, fala que foi feito o lançamento em uma feira, no show rural e tal. Eu acho que não necessariamente necessita ter essa informação, beleza? Uma dúvida, então, ali sobre os resultados. Você acha que se tivesse utilizado ali um sistema convencional com essas características práticas no dia de aplicação, como é que seriam mais ou menos os resultados? Seria como a gente imaginar? Então, professor, no início, juntamente com o Vicente e o professor Antônio, o nosso foco era fazer na cultura de soja. E nós íamos fazer com o sistema Exactaply e o sistema convencional. Nós íamos usar os dois sistemas. Nós íamos fazer uma troca de experiência ali com as duas máquinas, com os dois sistemas. Ficaria muito mais complexo. Devido a intempéries climáticos, né, se tratar de um ano atípico, a gente teve que migrar para o feijão e foi o que conseguimos, né? Assim, eu não acho que seja a mesma resposta, não. Se essa era a sua pergunta, praticamente certeza. Claro que daí depende de outros fatores também, né? Mas, assim, se for no mesmo que fez esse experimento, eu acredito que não. Beleza, eu acho que a gente está meio corrido de tempo, tá? Outros detalhes ali que eu tenha, depois eu vou te enviar ali, encaminhar o trabalho para que você possa observar, tá? Que pena que não deu para utilizar lá o programinha, Gotas, né? Pois é. Mas hoje mesmo eu tentei mexer ali, né? Eu até conversei com o Antônio, eu cheguei a alguma coisa aproximada ali, só que dá um pouco de trabalho, porque tem que mexer em todas aquelas fotografias, não. Todos aqueles papéis escaneados, você tem que mexer bastante para chegar numa coloração que o programa consiga ler, né? Então vai demandar muito trabalho, então não valeria muito a pena. Então, valeu, muito obrigado aí novamente o convite, tá? Então, passa a palavra aí para o seu orientador, o professor Vicente. Bem, professor Francisco, eu que agradeço, né, as suas considerações, que são muito bem-vindas, aliás, de ambos, né, todas as observações aí que foram feitas de correções são bem recebidas e nós vamos procurar... Caiu? Estou ouvindo. Ouvindo, acho que só a imagem que caiu, né? Sim. Muito bem, como de praxe, eu como orientador, né, eu costumo dizer para meus orientados que a peleia é braba no momento da orientação, né? O Jonatas, inclusive, colocou ali dos meus puxões de orelha nele. Acho que a função, a gente é eu sou meio fraternal, mas um pouco paternal também com os meus orientados, no sentido de conduzi-los ao bom caminho, e esse conduzir ao bom caminho, às vezes a gente precisa falar nem sempre aquilo que o orientado quer ouvir. Eu costumava dizer isso muito para você, né, João? Sim.
E acredito que a formulação deu certo, porque com a cooperação que tivemos aí na orientação do professor Antônio, você andou bem. Algumas observações que eu havia feito, que são do teu DNA agronômico, vamos dizer assim, você já é quase um engenheiro agrônomo, a gente se conhece aí das lidas campeiras, né? Ele é comercial. Então, não tinha... seria muito difícil você conseguir driblar, né? Mas, na verdade, eu acho que precisa depurar um pouco mais, o professor Francisco tem razão, são alguns pequenos detalhes, né? E outro que eu falo não só para você, mas para os colegas, seus colegas que estão nos ouvindo aí, eu sempre sou muito preciosista com relação à questão de linguagem, né? O teu trabalho evoluiu bem, melhorou muito na questão do referencial teórico, vamos procurar corrigir esses indicativos de plágio, porque isso não pode ir para a biblioteca de jeito nenhum. Aliás, não é nada significativo, acho que o professor Francisco observou bem, em algumas passagens se observa isso, mas facilmente você vai conseguir corrigir isso, né? E no mais, eu gostei muito, eu gostei do teu trabalho, gostei da tua apresentação, mas o que eu digo do aspecto de linguagem, que até tinha feito a correção para você num slide, pedi, estava já no adiantar, né, e acabou esquecendo de fazer nos demais slides, então eu tenho discussões ali. Acho que você corrigiu só com 2 S num slide e o restante ficou com C cedilha. Eu peguei o slide errado, professor. Eu fui ver, estava na metade da apresentação e eu toquei. Que pena, e aí você acabou não usando o vídeo, né? E não usei o vídeo, sobrou, mas tá aqui, ó. Se eu procurar aqui, eu coloco. Não, mas tranquilo, acho que agora já foi, mas foi muito bom. Eu gostei da tua apresentação, gostei do teu trabalho. E como orientador, eu não costumo fazer questionamentos, apenas observações, tá? Perfeito. Então agora quem sai da sala somos nós, tá? Vocês aguentam aí um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta aí para dizer se a gente te aprova ou não, né? Para passar a nota aí, beleza? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, beleza.
Vamos dar ingresso aí na sala dos professores Francisco e Antônio, para fazer um print screen aí para o Jonatas guardar posteridade. Convido os membros da banca, então, para ingressarem com imagem e som, ou com imagem. Pode ir dando o parecer aí, Vicente. Bem, pessoal, então é o seguinte, a banca reunida, Jonatas, parecer favorável à tua ação, G2, atribuindo nota final 8,5. Tá? Os meus parabéns e eu te concedo a palavra para que você faça as tuas considerações finais. Agradeço a todo o corpo docente, né, Faculdade Mater Dei, na pessoa do coordenador do curso, professor Vicente, professor Antônio, professor Francisco, né? Agradeço de verdade, agradeço aos demais colegas, né, pela força durante a graduação, né, vindo a transferência, mas enfim, criamos algumas amizades bacanas e estamos aí, fico muito agradecido. Muito bem, então eu agradeço a participação de todos os membros da banca e todos os alunos aí que nos assistem através do YouTube e declaro encerrada essa sessão de defesa do TEP G2 do Jonatas